acha que morar fora do país é só mil maravilhas, acho melhor você repensar. Não falando que morar fora é horrível, tá? Inclusive, eu amo. Mas você troca os problemas que você tinha no Brasil para outros problemas em outro país. Até porque uma certeza que a gente tem como ser humano é que sempre vai ter uma pedra no nosso caminho. Então, no vídeo de hoje, a gente vai ler alguns relatos de imigrantes que estão passando perrengue e pedindo conselho na internet. Então, eu, como imigrante de carteirinha, vou tentar aqui dar o melhor conselho que eu posso. E claro, eu vou pedir para vocês aqui nos comentários também darem a sua opinião e o seu conselho para essas pessoas aqui que estão precisando da nossa ajuda. O meu nome é Fernanda Fernandes e seja muito bem-vindo ao Fernanda na Gringa! Antes da gente começar, por favor, se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhum vídeo. Aqui nesse canal eu falo bastante sobre vida na gringa, trago meu marido gringo para reagir às coisas do Brasil, falo sobre bizarrices que acontecem na gringa. Então, por favor, é só apertar o botãozinho de se inscrever, não custa nada e é bem rapidinho. Eu tô com a meta de 7 mil inscritos, me ajuda, vai. Deixa o seu like pra mim, pra me apoiar e também comenta aqui aonde é que você mora. Você tá no Brasil ou você se mudou pra outro país? Mas ok, chega de papo e bora ler o relato aqui desse pessoal que tá pedindo ajuda na internet. E bora começar com um assunto polêmico que com certeza eu quero saber a sua opinião, tá? O título é o seguinte: como vocês foram tratados ao voltar ao Brasil para visitar? Bora entender o que esse cara quer dizer aqui. Eu moro fora há 14 anos e nunca voltei para visitar. Nossa senhora, 14 anos? Você não voltou para visitar por 14 anos? Uau, ok. Irei esse ano e quando comuniquei no grupo da família que direto e reto perguntavam quando eu iria visitar, não houve nenhuma comoção. Minha família é gigante e achei estranho o fato de ninguém manifestar alegria. Ficou só o barulho do grilo. Pessoas como minha tia, que tenho como mãe, uma outra tia que gosta muito de mim e amigos de infância ficaram muito felizes e disseram que irão até se emocionar. Essas pessoas sempre mantiveram contato comigo. Eu irei levar presentes só para quem deu a mínima. O bom é que minha família nunca me pediu nada. Nesse ponto, eles têm noção. Fico pensando o que irá me esperar quando chegar lá. Quando a gente mora no Brasil, a gente acha que a família é unida e gostam da gente. Olhando de fora, eu estou achando que a gente só é tolerada, já que está todo mundo lá e acabam se vendo por conta dos eventos familiares. Qual foi a experiência de vocês? Vocês tiveram alguma decepção? Como se sentiram estando no Brasil depois de tantos anos fora? Observação: eu fui embora aos 18 anos. Não tinha nenhuma animosidade ou alguém que declaradamente não gostava de mim. Muito pelo contrário, meus parentes sempre foram muito amorosos comigo. Como eu disse, polêmica aqui, né? Porque a gente tem dois lados dessa história. O lado do imigrante que foi embora e as pessoas acabam se afastando porque, né, não tá ali mais fisicamente. E por outro lado, a gente tem a família que ficou no Brasil e a vida seguiu aqui mesmo. E eu falo que é polêmico, gente, porque recentemente eu fiz uma postagem no meu Instagram de comédia mesmo, uma brincadeirinha, justamente falando sobre isso, de que quando a gente volta pro Brasil, as pessoas não se importam muito. E o vídeo falava basicamente de que a gente que é imigrante vai pro Brasil, existe pouca comoção de algumas pessoas, quando a gente volta pro nosso país, que a gente tá morando, né? Essas pessoas ainda vêm atrás falar que ai, você não falou comigo, meu Deus, eu nem sabia. Só que a gente tava postando tudo no Instagram dizendo que estava no Brasil, a pessoa estava vendo e estava nem aí. Eu postei isso brincando e o vídeo viralizou muito no Instagram. Eu fiquei até chocada. E muita gente veio falar comigo, muita gente repostou nos próprios stories falando que é assim mesmo. Basicamente falando que quando a gente se muda, muita gente se afasta e só finge que, ai, saudade, mas na verdade não tem saudade nenhuma, sabe? Então, sinceramente, eu entendo muito o lado dessa pessoa aqui que fez o relato, porque realmente é assim. Nenhuma experiência é individual. Porque quando a gente se muda do Brasil é quando a gente percebe quem de fato são os nossos amigos. São aquelas pessoas que estão sempre ali. Mesmo que não se fale todos os dias, elas estão ali mandando uma mensagem ou outra, vendo como é que você tá, conversando com você. Essa comunicação é recíproca. Essas pessoas são quem de fato são os nossos amigos, sabe? Porque a distância não importa. Só que você percebe que é só uma pequena parcela dos seus amigos que são esses amigos de verdade, sabe? Que são esses amigos que vão estar ali com você. Porque a grande maioria
Geralmente é assim, você é imigrante, você tenta manter contato com essas pessoas e você percebe com o passar do tempo que não é recíproco, que essa pessoa não vai te procurar, é só você que tá indo atrás. Então, chega uma hora que você cansa e para de procurar. e aí acaba perdendo contato. E eu falo isso assim de verdade, com plena certeza de que não é só comigo. É com todo mundo que se muda. Tanto que esse cara tá aqui reclamando. Ele fala que tem pessoas que sim, depois desses 14 anos ainda estão lá falando com ele sempre, mantendo contato. E o resto? Então, o meu conselho é o seguinte: vá para o Brasil e foque apenas nessas pessoas que se importam com você. E se esses familiares e amigos que pouco se demonstraram interessados sobre a sua ida para o Brasil vierem falar com você e te chamarem para sair, beleza. Mas se eles não chamarem, nem encrenca com isso, porque todo mundo passa por isso. E também é interessante a gente lembrar que nós não somos o centro do universo. Então, se alguém não demonstra muito interesse, tá, na sua ida pro Brasil, é porque ela tem a própria vida dela, ela tá muito ocupada com a vida dela e ela tá bem assim, sabe? E tá tudo bem. A vida tem dessas, as pessoas seguem caminhos diferentes mesmo. E 14 anos é muito tempo. Então, não se importa, sabe? Não precisa ficar chateado com isso. A pessoa tem a vida dela, tá seguindo a vida dela, não quer dizer que ela não gosta de você. Ela só não se importa, ela tá com a vida dela lá e pronto, acabou, entendeu? Esse é o meu conselho. E aí, o que é que você acha? Independente de quem você seja, o imigrante ou alguém que tá no Brasil, eu quero muito saber a sua opinião sobre esse assunto, porque realmente esse assunto alugou um triplex na minha cabeça recentemente por causa desse post do Instagram que eu fiz. Então me conta que eu quero saber o que é que você acha. Vamos pra próxima história, porque eu acho que muita gente vai se identificar, tá? Título é o seguinte: consegui a oportunidade dos meus sonhos, mas agora tô em dúvida. Indo direto ao ponto, eu tenho 18 anos e passei na universidade dos meus sonhos na Itália. E óbvio que eu tô mais que feliz com isso. O problema é que agora que se tornou realidade, eu tô com medo de ir. Eu moro com meus pais, sempre morei e sempre fui muito apegada. E com essa possível mudança, eu tô com medo de sentir muitas saudades e viver sozinha, sabe? Eles estão me apoiando mais que nunca. Meu pai estava quase fazendo empréstimo para conseguir dinheiro para as traduções juramentadas e tudo mais. Mesmo sabendo que é uma oportunidade ímpar e sabendo o quanto eu me esforcei para passar, eu tô com muito medo e só queria que eles pudessem ir junto. Morro de medo de não conseguir me adaptar, fazer amigos. Bom, como foi a experiência de mudança de vocês? Vocês se adaptaram rápido? Como vocês lidam com as saudades da família? Eu adorei esse relato, porque todo mundo que tem vontade de morar fora passa por isso, né? Me conta se você também passou por isso, se você mora fora hoje em dia. Eu lembro muito de quando eu decidi fazer o intercâmbio de 1 mês. Era só 1 mês e eu estava apavorada, com muito, muito medo de fazer uma viagem longa sozinha, de morar na casa de uma família que eu nunca tinha visto na vida, porque eu fiquei numa host family, de não me adaptar, de não gostar da cidade, de não fazer amigos. E era só 1 mês. Então imagina essa menina que tá indo fazer faculdade. Então, assim, é super compreensível. Se ela não tivesse com um medinho do desconhecido, aí que eu ia achar estranho. É muito normal você se sentir assim. Mas você não pode deixar esse medo te parar. Porque pensa comigo, você tem sua vida agora, certo? Se você for pra lá, você vai ter uma vida lá. E se você não tá feliz, você pode sempre voltar pra sua vida. Você tem todo o direito de desistir e voltar pra sua vida do Brasil. Ou você vai pra lá, vai gostar tanto que você vai querer ficar. Você não sabe disso. E só tem como você saber se você for, de fato, se jogar no mundo. O medo faz parte da experiência. O friozinho na barriga é normal porque é uma mudança de vida extremamente radical. Nanda do futuro aqui para adicionar uma coisa muito importante nesse vídeo. Ela fala no texto que ela queria que os pais dela fossem com ela. E assim, uma das melhores coisas que acontecem quando você faz intercâmbio é você criar independência. É você se ver em uma situação totalmente nova, só você consigo mesma, e você tem que se virar. Você tem que aprender como que você vai se adaptar a essa nova realidade. Caramba, se você tem a oportunidade de fazer um intercâmbio, você ganha tanto com isso. Você vira uma pessoa que sabe se virar, sabe? Que é desenrolada. E isso é muito importante quando a gente fala de uma vida adulta, de uma vida profissional. São vários pontos positivos que trazem você ser uma pessoa independente, até porque não é sempre que nossos pais vão estar com a gente para resolver tudo pela gente. Ser adulto funcional é você se virar. E se essa menina tem essa oportunidade na mão dela de fazer um intercâmbio, de estudar, fazer uma faculdade fora, caramba, ela só tem a ganhar, sabe? Então,
vai com medo mesmo. O medo, ele não vai embora. Isso é algo que eu aprendi com terapia. O medo não vai embora. Vai com medo mesmo. Mas enfim, vamos voltar pro vídeo, não é mesmo? Eu acho que a pessoa que escreveu isso aqui tá na melhor situação possível. Por quê? Ela já passou na faculdade, ela pode ir pra lá. E quando acabar a faculdade, ela vai ter a escolha de ficar por lá ou voltar pro Brasil com um currículo ainda melhor. Porque, poxa, uma faculdade fora agrega muito o nosso currículo, né? Então, o meu conselho pra essa menina, ou menino, mas eu acho que é uma menina, vá-se embora. Vá-se embora, minha filha, pelo amor de Deus. A saudade, ela vai existir, o medo, ele vai existir, mas tudo tem remédio. Existe FaceTime, existe mensagem de texto, de áudio, existem muitas formas de você matar a saudade, que não seja fisicamente. E ó, se eu puder te dizer uma coisa, se eu não tivesse passado esse 1 mês no Canadá, minha vida seria totalmente diferente do que é hoje em dia. Tudo porque eu passei 1 mesinho em Toronto. Então foca nisso, de que essa sua ida para a Itália pode abrir possibilidades e oportunidades para você que você nem sequer imaginava que seria possível. Mas você que tá vendo esse vídeo, o que é que você acha? Conta aqui nos comentários, dá o conselho aqui para essa pessoa. Agora bora pro último relato do vídeo, que tem como tema luto/arrependimento da mudança. Como eu falei no relato anterior, isso pode acontecer e tá tudo bem, né? Mas vamos ler o que essa pessoa escreveu aqui. Alguém já teve o mesmo sentimento? Meu caso, eu moro em Munique, faz 5 anos. Digo que a vida aqui não está fácil, financeiramente não valeu a pena, mas Munique é uma cidade linda, organizada e segura. Desde quando me mudei, sempre falava que queria voltar para o Brasil e tudo mais. Esse ano, minha esposa teve algumas desilusões no trabalho e também quer voltar. Começamos a cancelar as coisas. E por mais que uma parte de mim sempre quis ir embora, uma parte de mim nunca se sentiu pertencente. Existe uma outra parte que tá ficando triste. Não sei se há um derrotismo de ter fracassado aqui, ou por sempre ver o copo meio vazio. E agora tô nesse dilema. Ainda acho certo, pra mim, voltar ao Brasil, até financeiramente. Tenho tido sondagens melhores que aqui, mas não sei. Começou a dar esse luto de ir embora. Alguém já teve esse sentimento? A gente viu aqui a prova do que eu falei no relato passado. Tá tudo bem você desistir, tá tudo bem você ver que não é pra você e voltar pro seu país. Dá pra entender o luto de você, poxa, não deu certo, porque você investiu muitos anos da sua vida nisso. Você construiu ou tentou construir essa vida que você idealizava em outro país, mas às vezes não dá certo. E tá tudo bem, gente, a vida não é sempre uma linha reta. A vida tem altos e baixos. E essa pessoa está passando por um baixo nesse momento, não é mesmo? Eu entendo muito a frustração e o medo de voltar para o Brasil, porque é muito comum, quando você volta para cá, você lembrar do motivo de você querer ter se mudado. Entende o que eu tô falando? E assim, eu entendo o arrependimento e eu também entendo o medo que muitas pessoas que viram imigrantes sentem, que é o seguinte, de que você vai voltar pro Brasil e você não vai se sentir mais pertencente àquele lugar. Até porque você se mudou do Brasil e o Brasil continuou sem você. E aí você vai voltar em um ponto que as coisas não são mais as mesmas que eram antes. É normal você ficar... Nossa, que estranho. Não sou pertencente a esse lugar. Entende? Então dá pra entender o medo dele voltar pro Brasil, mas se ele não tá gostando da vida que ele tem agora em Munique, por que ele vai continuar insistindo, sabe? O conselho que eu daria pra essa pessoa é, por que você não tenta outro lugar primeiro, antes de voltar pro Brasil? Você pode até tentar outra cidade na Alemanha, sabe? Ou até outro país na Europa, sabe? Eu acho que tem muitas possibilidades se ele está com medo de voltar pro Brasil. Mas se você de fato tem certeza que você quer voltar pro Brasil, tá tudo bem e não é um fracasso. Fracasso seria se você continuasse numa vida que você não gosta, você não está feliz. Isso sim é fracasso. Mas você ter a coragem de voltar para um país que você deixou há anos atrás, eu sinceramente não vejo isso como fracasso. Eu vejo isso como você buscando a sua felicidade. Porque, gente, tá tudo bem você tá errado, tá tudo bem você errar. Você achar que a sua vida seria perfeita se você se mudasse de país e acabar não sendo e você voltar. Tá tudo bem voltar pra trás. Até porque, às vezes, a gente tem que dar um passo pra trás pra dar 2 passos pra frente. Então, de verdade, se eu pudesse lhe dar um abraço, eu daria, porque eu sei que você tá passando por uma situação bem complicada internamente aí na sua cabeça, de aceitar que você não tá feliz no país que você escolheu pra viver, mas de verdade mesmo, corra atrás do que você acha que vai te fazer feliz. E se não te fizer feliz, você sempre pode tentar outra coisa. Você sempre tem outra possibilidade.
E não tô falando que é fácil, tá? Até porque se mudar de país, escolher outro país ou voltar pro Brasil é muito difícil, mas não é impossível. Então as possibilidades ainda vão estar abertas aí pra você. As portas não vão se fechar, tá bom? E você aí que tá vendo esse vídeo, você concorda comigo? Ou você tem outra opinião? Conta aqui pra mim nos comentários, por favor, vou adorar ler. E agora eu quero saber de você. Você tem algum relato ou um pedido de conselho? Seja você imigrante ou alguém que quer morar fora, escreve pra mim nesse e-mail aqui, fernandafernandesvideos@gmail.com. Vou deixar na descrição também pra ajudar a sua vida. Manda um relato pra mim que eu vou juntar tudo e quem sabe criar uma série aqui no canal de desabafos dos inscritos pra que a gente consiga te dar conselho e ler aqui o seu relato, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!